Agora a gente vai falar de uma pesquisa da Atlas Bloomberg, que foi divulgada hoje, que mostra a maioria, uma opinião da maioria dos brasileiros. Vocês acreditam que o brasileiro acha que a motivação do tarifaço anunciado por Donald Trump foi uma retaliação contra a participação do Brasil no BRICS? Pois é, a Camila Yunes vai trazer agora os dados dessa pesquisa. Camila, então quer dizer que existe uma relação ali, o brasileiro acredita que existe uma relação entre o BRICS, a participação do país, e o tarifaço do Trump. Conta melhor pra gente quais são os outros detalhes dessa pesquisa. Boa tarde. Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para o Bruno, para todos que nos acompanham aqui no Tempo Real. Márcia, esse levantamento ele foi feito com 2.841 pessoas entre 16 e 100 anos de idade, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. E mostra, de uma forma geral, qual a percepção que os brasileiros estão tendo com relação ao tarifaço de Donald Trump. A gente, inclusive, separou algumas artes para quem nos acompanha por imagens conseguir visualizar esses números. Olha só, com relação à motivação do tarifaço, e aí, como você disse, Márcia, 41% a maioria acredita que a taxação é uma retaliação à participação do governo brasileiro nos BRICS, enquanto 36% acredita isso à atuação da família Bolsonaro. 16,8% considera aí que a motivação são as decisões do STF sobre redes sociais dos Estados Unidos. 3,5% consideram o desejo de tornar comércio mais favorável aos Estados Unidos. 1,9% não soube responder. Agora, com relação à soberania brasileira, olha só o que os brasileiros acreditam. Eles dizem que 50,3% consideram a taxação uma ameaça à soberania brasileira, enquanto 47,8% não considera. 1,8% não soube opinar. Agora, com relação à reação que o governo brasileiro tem adotado sobre o tarifaço, olha só, a maioria, 44,8%, consideram essa reação adequada. 27,5% consideram agressiva. 25,2% consideram fraca. 2,5% não souberam opinar. E agora, um último dado antes de devolver para você e para o Bruno, Márcia, olha só, com relação à possibilidade de acordo. A maioria dos brasileiros considera viável essa possibilidade, porque 47,9% acha que o governo brasileiro vai conseguir negociar. 38,8% não acredita nessa possibilidade e 13,3% não souberam responder. Então, este é o panorama do que o brasileiro tem achado aí sobre essa tarifa imposta pelo presidente Donald Trump, que deve começar a vigorar a partir do dia 1º de agosto, se isso se confirmar. Márcia. Perfeito, Camila, obrigada pelas suas informações. Agora eu abro a conversa para os nossos comentaristas, Priscila Silveira, Luiz Augusto Durso. Priscila, primeiro, a gente vê ali uma clara tendência da opinião pública de associar a participação do Brasil, né, ali no BRICS com toda essa situação. Você também analisa dessa forma, Priscila, ou tem alguma outra vertente que a gente não está enxergando, que a opinião pública ainda também não enxergou? Estou com a maioria, Márcia. Se nós pegarmos um cenário e o momento em que esse tarifaço foi colocado, a gente observa que teve a participação do BRICS, a fala do atual presidente também influenciou e vem o Donald Trump querendo ali mostrar a força. Mas, se nós pegarmos a carta escrita por Donald Trump, a gente afastaria essa intenção aí, ou na verdade essa votação da maioria, porque na carta ele não cita em nenhum momento, ele traz ali 3 tópicos. O primeiro já começando na carta falando sobre o que acontece com relação à democracia envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, num segundo tópico falando sobre o STF, não é? E aí, por fim, com relação ali ao Estado Democrático, que teria influência. Agora, o que nos chama a atenção é que esse tarifaço, ele quis acertar, eventualmente, ali as tarifas, mas mirou, né? Eu costumo dizer que ele queria acertar a pessoa e mirou no cavalo, ou seja, atingiu muito mais, né, evidentemente, do que ele queria. Eu estou com a maioria, porém, fazendo aí uma correlação com o cenário e o momento desse decreto. Porque se, de fato, como eu disse, nós pegarmos a
escrito, ou o que foi escrito por Donald Trump, ele não fala. Ele usa ali o caso do Jair Bolsonaro, até que traz briga, né? Enfim, até mesmo com a direita, como nós já citamos anteriormente, mas ele não trata do BRICS e muito menos da fala do presidente Lula com relação ali, de forma, né, indireta, a questão da ausência de dolarização. Então, na verdade, eu penso que sim, que BRICS, ou na verdade aqui, como ocorreu no Brasil, o Brasil assume a presidência, isso deixou o Donald Trump ainda mais bravo, ou seja, mais nervoso, e ele faz isso com a caneta, tentando negociar com o Brasil, mas eu também me solidarizo com a ideia de que, e estou esperançosa, de que essa tarifação ela será retirada por Donald Trump, que ele vem negociando nesses moldes em outros cenários também, Márcia. Agora, Dulce, em relação ao governo brasileiro, me chamou a atenção essa pesquisa ali naquele ponto que diz que o brasileiro está apoiando a forma com que o presidente está reagindo a esse tarifaço. Para o governo brasileiro foi positivo? O governo parece que estava respirando por aparelhos ali, estava meio mal, e agora parece que a política dele de comunicação melhorou após essa questão do tarifaço. Qual a sua análise? Olha, Márcia, eu não sei se o saldo é positivo para o governo e até esse momento e com o desenrolar dessa história. Eu acho que o tarifaço é uma grande preocupação e eu tenho dificuldade em verificar essa reação até agora do governo. O governo, a meu ver, está caminhando a passos curtos. Deveria estar, depois de 8 dias, como eu disse, ter alguma ideia para apresentar para a negociação mais concreta. Até porque, Márcia, eu entendo que a maioria aí dos ouvidos tem razão. Quando eu disse que Trump coloca a taxa para ter uma vantagem econômica, eu estou me referindo inclusive à recente entrevista do próprio Donald Trump, dele dizendo que caso o dólar perdesse o protagonismo mundial, seria como perder uma guerra mundial. Então, para o Trump, a história da desdolarização é um risco tremendo. E quando a gente cedia a reunião dos BRICS e nosso presidente fala da possibilidade de criarmos uma moeda independente, da possibilidade da gente não precisar ou depender tanto dos Estados Unidos, isso é uma bomba que cai na possibilidade dos americanos não terem mais o dólar como protagonista mundial. E aí logo depois vem a carta de Donald Trump com a tarifa, com a taxação de 50%. Então, a meu ver, a população aí tem razão na sua leitura dos fatos, uma vez que Trump quer um cenário econômico melhor e quer, de qualquer forma, afastar a possibilidade do mundo não negociar em grande parte com a sua moeda, que hoje é tão poderosa, que é o dólar. Perfeito, Dulce. Obrigada pela sua análise. Doutora Priscila Silveira também. Continuem com a gente aqui.